Fala galera, boa noite, tudo bem? Olá pessoal, eu sou o Lucas, para quem não me conhece, tudo bem? Bem-vindo aí à live de hoje. Vamos nessa porque hoje a gente vai falar sobre os aportes e a importância deles para você construir e chegar nos seus R$ 1.000 de dividendos todos os meses. Você já deve ter ouvido falar por aí a importância dos aportes quando a gente fala sobre investimentos, mas talvez nunca tenham te mostrado ou te provado o motivo disso. Aporte nos investimentos, para quem não conhece, para quem é novo, nada mais do que significa você separar um pedaço do seu dinheiro, um pedaço do seu salário, um pedaço da sua renda, seja qual for, e usar isso para fazer um investimento em alguma coisa, beleza? Em algum ativo. E aí, quando a gente fala ativo, pode ser fundos imobiliários, pode ser ações, pode ser uma renda fixa, né? Um CDB, por exemplo, pode ser um tesouro direto. Não interessa, o que interessa é você separar um pedaço da sua renda e colocar em algum tipo de investimento. O nome deste movimento aqui, neste universo de investimentos, é chamado de aporte, tá bom? E o aporte, ele é o que de fato vai te dar uma grande possibilidade de acelerar o seu acúmulo de dinheiro. Vou te dar um exemplo aqui prático, tá? Vamos imaginar que um investidor, 5 anos atrás, comprou e investiu, né, R$ 10.000 em ações da Itaúsa. Eu peguei a Itaúsa aqui só porque é uma empresa bastante conhecida, tá? É apenas para ser didático. Não estou te recomendando investir ou não em Itaúsa, a gente pode falar disso em outro momento. Mas este investidor, 5 anos atrás, comprou R$ 10.000 em ações da Itaúsa. Se este investidor, nesse período de 5 anos, não tivesse feito mais nenhum aporte, nenhum real de aporte, nenhum novo investimento, ele teria hoje aproximadamente R$ 20.000, 823. Isso dá uma taxa média aí mensal de 1,24% de retorno, tá bom? Então, R$ 10.000 teriam se transformado 5 anos depois em R$ 20.800. Agora, e se esse mesmo investidor tivesse feito aportes de R$ 50 por mês? E olha, R$ 50 eu coloquei aqui um aporte bem realista, tá? Poderia ter dado um exemplo com aportes de R$ 1.000, R$ 2.000, não. Resolvi pegar R$ 50 porque eu acredito ser um valor bem factível para a grande maioria de nós aqui conseguirmos aportar. Então, com um aporte de apenas R$ 50 por mês nesses últimos 5 anos, aqueles R$ 10.000 iniciais teriam se transformado em R$ 25.000. Ou seja, quase R$ 5.000 acima do que aquele investidor que simplesmente não aportou absolutamente nada. Cara, tirar R$ 50 por mês do nosso salário, da nossa renda para fazer de aporte, em 5 anos isso vai se acumulando e se somando até o ponto de se transformar em R$ 5.000 a mais do que aquele investidor que fez absolutamente nenhum aporte. Olha só como a gente consegue, através de pequenos valores, pequenos aportes mensais, conseguir multiplicar de forma razoável o nosso investimento ao longo do tempo. E nesse exemplo aqui, a gente falou de apenas 5 anos. Eu estou te falando apenas porque no mundo dos investimentos, 5 anos é pouco. Quando a gente fala do longo prazo, a gente está falando de no mínimo 10 anos, 10, 15, 20 anos. Beleza? 5 anos é um tempo relativamente curto. Agora, se esse mesmo investidor que fez os aportes de R$ 10.000 em ações de Itaúsa 5 anos atrás, tivesse feito mais aportes todos os meses de R$ 500, aqueles valores teriam se transformado não mais em R$ 20.800, mas sim em R$ 65.000. Cara, teria se transformado em mais de 6 vezes o valor inicial. Isso porque fez um bom investimento em um bom ativo que se valorizou nesse período, mas se manteve rigoroso nos aportes. Então veja, aportar o seu dinheiro todos os meses é extremamente importante. Fala, Alan, boa. Vamos nessa, ouvindo aí no trânsito. Show de bola. Espero que você chegue logo em casa. Beleza, galera? Então, vamos fazer um resumo aqui importante. Quanto maior forem o seu valor aportado, mais dinheiro você vai consequentemente ter investido. Quanto mais dinheiro você tem investido, maior o potencial de você gerar renda passiva. E por que eu estou te falando sobre potencial e eu não estou te afirmando que você vai gerar renda passiva? Porque eu tenho alunos, e não são poucos os alunos, que têm uma grana considerável investida, tem um valor lá interessante, bem alto até de patrimônio, mas não gera nenhuma renda.
absolutamente zero de renda. Isso acontece porque não é todo investimento que gera renda passiva, não é todo investimento que você vai investir, vai aportar e vai fazer o dinheiro pingar na sua conta. Existem investimentos que você fica até muitos anos sem poder mexer nesse valor. Ainda que você tenha patrimônio, você não vai ter renda. Beleza? E é importante que você tenha parte dos seus investimentos, sim, em investimentos geradores de renda. Porque não basta você ter patrimônio, patrimônio não paga a conta. Não adianta você ter um apartamento super legal de R$ 1 milhão, se aquele apartamento não tiver alugado e não te gerar renda nenhuma. Você não vai conseguir pagar suas contas no mês, você não vai ter um complemento de renda do seu salário, isso não vai acontecer. Então, os seus investimentos precisam estar em investimentos geradores de renda, beleza? Porque é dinheiro, dinheiro na conta, dinheiro na mesa que faz a gente conseguir pagar nossas contas, que faz a gente conseguir realizar os nossos sonhos e assim por diante, tá bom? Tá bom. Então, como ter coragem nesse momento muito louco que a gente está vivendo, além de tudo, em um ano de eleição, no meio do período eleitoral, né? A gente acabou de passar pelo primeiro turno das eleições, então, através desse momento bem turbulento, como ter coragem de fazer os nossos aportes? E aí, o que fazer? Será que é o momento de aportar? Será que não é? Antes de responder isso, eu quero te falar uma coisa, para tentar te tranquilizar. A cada 4 anos vai rolar uma eleição presidencial. Se você for colocar as eleições ainda como um todo, a cada 2 anos você tem eleição. Não adianta. Isso acontece já há pelo menos 2 décadas aqui no Brasil. E se a gente olhar outras economias, outros grandes países ali com mais história, né, democrática do que a nossa, inclusive, a gente vai ver que isso acontece há mais de 100 anos. Então, você vai precisar lidar com o fato de existir eleições de tempos em tempos. E de verdade isso não é problema nenhum, inclusive é muito bom que aconteça. Ah, Lucas, mas em anos de eleição a gente tem uma maior instabilidade, tudo fica mais incerto. Sim, pode ser que seja verdade mesmo. Em alguns momentos existe essa instabilidade, mas de verdade isso acontece em vários momentos, em vários anos diferentes. Eleição é um dos motivos que pode trazer mais instabilidade, mas não o único. Daqui a pouco eu vou te listar uma série de motivos para você entender exatamente do que eu estou querendo dizer aqui, tá bom? Então, essa tendência é natural. Isso vai acontecer o tempo inteiro. Em todos os momentos teremos mais instabilidade e outros momentos de menos instabilidades. Agora, pensa comigo o seguinte, momentos de pensa sobre os investidores, tá? A maioria dos investidores, eu tô te falando isso, meu, com muita segurança. A grande maioria dos investidores acaba cometendo esse tipo de erro. A tendência natural dessa galera é o seguinte: momentos de crise, momentos de incerteza, os investidores fazem o quê? Param de fazer aportes, eles param de investir. Porque o momento ele é muito incerto, o momento gera muita insegurança. Enquanto isso, naqueles momentos em que as pessoas estão eufóricas, em que estão extremamente animadas, totalmente confiantes com o mercado, adivinha com a economia, adivinha o que essa galera faz? As pessoas voltam a fazer aportes. E aí que está o grande problema nessa história. Vou te dar um exemplo bem recente, você vai lembrar disso, tá? Em 2020, a bolsa de valores caiu bastante. Você deve lembrar, foi quando a pandemia veio com força aqui no Brasil. A bolsa de valores saiu de 118 mil pontos para 66 mil pontos. Eu não vou entrar agora no detalhe, o que quer dizer esses pontos e tal, a gente pode falar isso em outra hora, mas você precisa entender que quando algo sai de 118 mil para 66, quer dizer que ela caiu, né, ela desvalorizou praticamente 50%. É uma desvalorização muito grande e ela aconteceu num tempo muito curto. Isso tudo gerou uma incerteza, uma insegurança enorme em todo mundo, né. E aí a maioria da galera, a maioria, meu, disparada fez o quê? Parou de investir. Parou, simplesmente parou de fazer os aportes. Por quê? Porque a galera ficou, né, naquele ambiente totalmente desconhecido, ficou inseguro se deveria ou não continuar investindo no mercado de renda variável. As pessoas que pararam de investir simplesmente ignoraram uma porrada de ações, fundos imobiliários, de ativos que estavam naquele momento sendo negociados a preços extremamente baixos. Vou te dizer que foram os preços mais baixos vistos nos últimos 5 anos, no mínimo, com certeza. Aqui no Instagram, lá em 2020, mais ou menos em final de abril, começo de maio, eu montei junto com seguidores, né, uma carteira simulada de ações. Foi uma carteira simulada porque, na verdade, meu principal objetivo não era a gente tentar encontrar as melhores ações, não. Mas o meu principal objetivo era deixar muito claro o entendimento
Para quem estivesse começando a investir, para os pequenos investidores, esse entendimento da dinâmica real do mercado de ações. Para vocês entenderem como, em dado momento, quando tudo está indo muito mal e a crise está pegando super alto, a gente consegue encontrar oportunidades excelentes. E quem, naqueles momentos de crise, conseguir ter a coragem e a tranquilidade de fazer investimentos e fazer boas escolhas, consegue sim trazer bastante valorização. Aquele momento era maio de 2020, momento de incerteza, pandemia recém-iniciada aqui no Brasil, lockdown, as pessoas em casa, ninguém sabendo exatamente o que ia acontecer. Então foi aquele momento em que eu fiz essa simulação. Nós escolhemos aí 8 ações para investir, foi através de votação e assim por diante. E aí o tempo tem passado desde então. Eu continuo atualizando essa carteira, né? Toda semana eu solto uma atualização aqui, mas não me interessa exatamente falar sobre ela. O que me interessa aqui te dizer é o seguinte: a partir daquele momento, desde então, esta carteira está bastante positiva. Ela está inclusive acima do Ibovespa, tá bom? E esses dias, acho que faz 2 ou 3 semanas mais ou menos, não lembro exatamente a data, mas algo em torno de 2 ou 3 semanas, um seguidor me mandou uma mensagem falando assim: "Poxa", ele viu, né, a carteira, a atualização da carteira simulada, ele mandou assim: "Pô, caramba, hein, aí fica fácil. Você começou essa simulação no meio da pandemia, as ações estavam super baratas lá, aí fica fácil você acertar". Cara, eu fiquei lendo aquela mensagem, eu falei: "Meu, eh, esse seguidor com certeza não estava aqui desde 2020, porque se ele estivesse, ele saberia exatamente o motivo pelo qual a carteira simulada foi criada. Mas independente disso, este é o típico engenheiro de obra pronta. É aquela pessoa que olha para o passado, olha para o histórico, e aí ele olha para hoje, ele consegue saber exatamente tudo o que aconteceu desde aquele momento até agora, e aí ele tira uma conclusão e fala: "Olha só, foi muito fácil, pô, você começou uma carteira simulada lá no meio da pandemia, olha, lógico que o seu retorno ia estar bom". "Ah, lógico que o retorno ia estar bom? Sério? Me diga, me responda, será que este seguidor que me fez esse comentário, será que na época ali da pandemia ele estava investindo, aportando? Ou será que ele estava sem fazer nenhum aporte ou até vendendo os ativos na renda variável?". Se eu tivesse que apostar, eu diria que com certeza ele estava vendendo os ativos. Isso porque se ele tivesse comprando, e se a maioria das pessoas estivesse comprando, se esse monte de engenheiro de obra pronta tivesse comprando, a bolsa de valores não teria caído, ela teria continuado a subir, né? Porque se muita gente está comprando e pouca gente está vendendo, os ativos se valorizam. E não era isso que aconteceu, as ações se desvalorizaram 50% naquela época. Então, é muito fácil hoje a gente olhar para trás e falar: "Ah, isso é claro que ia acontecer, é claro que o mundo não ia quebrar, né, é claro que as empresas não iam falir". Mas tá bom, né, falar isso hoje tá fácil, mas naquela época era muito difícil você conseguir ter essa tranquilidade de dizer. Então o que eu consigo te dizer, nesse momento é o seguinte: não seja um engenheiro de obra pronta, não fique olhando para o histórico e achando que as coisas são muito óbvias e claras, e aí quando chega o momento de você viver em que você não consegue saber o que vai acontecer no futuro, você fica retraído, para de fazer os seus aportes, para de investir e entra no movimento contrário àquele movimento que vai de fato conseguir alavancar e acelerar o seu crescimento de patrimônio e a valorização dos seus ativos. No momento que você está passando pela tempestade, parece que de verdade o barco vai afundar. Eu sei, eu já passei por algumas e eu senti isso também. Eu imagino que você também deve ter sentido. Parece que naquele momento a gente nunca mais vai sair daquela crise, que agora esta crise ela é totalmente diferente de todas as outras, porque agora é diferente. Essa é a frase que a gente costuma falar para nós mesmos. E essa de verdade é muita das frases que a gente lê nas notícias, escuta nos noticiários, assiste na televisão, exatamente no momento que a crise está acontecendo. Parece de fato que essa é diferente. E na boa, cá entre nós aqui, não é, tá? Vai ser exatamente igual a todas as outras. A gente vai ter um momento de crise, um momento de tensão, a economia vai mal, vai rolar desemprego, vai rolar perda de renda, até o momento em que isso para de acontecer. Até o momento que o ciclo econômico vira e a gente começa a ver as empresas aumentarem as vendas, as pessoas aumentando os salários, as pessoas que estão desempregadas achando vagas de trabalho, a economia se aquece, o mercado vira para o positivo e isso volta a acontecer de forma cíclica, tá bom? Então, nenhuma crise é para sempre. Inclusive, eu até separei alguns momentos de crise extremamente críticos que aconteceram no mundo, para você entender que essa crise que a gente está passando talvez não tenha sido nem a maior de todas, e de verdade, se esta é a maior, eu tenho uma notícia para te dizer: no futuro, em algum momento, teremos outra maior ainda, porque essa é a dinâmica.
E nem por isso o mundo deixou de existir, o mundo deixou de acontecer, inclusive, nenhuma dessas crises fez com que o mundo não deixasse de se desenvolver. Então, olha só, primeira crise que eu queria separar aqui para a gente falar hoje. Não tinha como ser diferente, Primeira Guerra Mundial. Olha, você não estava vivo, provavelmente, né? Eu não estava, te asseguro isso. Isso aconteceu lá em 1914 e durou até 1918. Primeira Guerra Mundial, cara, foi uma crise super pesada, né? Foi uma guerra em que foram 70 países envolvidos. 70 países. Imagina 70 países em guerra. Olha que loucura. Desses 70 países, né, a gente tinha uma população ali que moravam nesses 70 países de 600 milhões de pessoas. Ah, Lucas, mas 600 milhões de pessoas nem é tanta gente assim. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, são 3 Brasis, né? Nem é tanta gente assim. Cara, 600 milhões de pessoas naquela época era metade do globo terrestre, metade da população no mundo, tá bom? Então imagina que metade do mundo, metade das pessoas no mundo estavam vivendo um conflito, vivendo uma guerra. Isso durou quase 5 anos, pouco mais de 4 anos. Foram 10 milhões de pessoas que morreram. Imagina você vivendo em 1900 e, sei lá, 16, no meio da Primeira Guerra. Imagina isso. Imagina como que deve ter sido a sua perspectiva para o futuro. Metade da população está em guerra, 10 milhões de pessoas morrendo, né? Você acha que o mundo ia melhorar ou ia de fato acabar? Eu imagino que as pessoas naquela época devem ter pensado que o mundo ia acabar. Passamos então, vamos falar um pouquinho mais de crise de 1929, uma crise financeira, o mundo inteiro quebrou, também um caos, né? Meu, tivemos histórias e mais histórias de pessoas, inclusive, que tiraram a própria vida por causa da crise, do tamanho que foi esse negócio. Então, olha que loucura. Mais para frente, Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. 7 países diretamente envolvidos, mas muitos outros indiretamente envolvidos. 70 milhões de pessoas morreram. 70 milhões. Na época da Segunda Guerra Mundial, a gente teve as bombas atômicas, né? Aquele negócio horroroso. Então, imagina uma galera lá vivendo na época da Segunda Guerra Mundial, talvez você tenha algum parente aí que vivenciou esse momento, ainda como jovem, mas isso já começa a ficar mais próximo da gente. Imagina ter vivido aquela época de crise, como deve ter sido você pensar na perspectiva do futuro. Se imagina lá, em 1945, que perspectiva que você ia imaginar para o futuro e principalmente para a economia? Acho que pouco, né? Logo depois a gente já emendou a Guerra Fria, 1947 a 1991. Cara, uma guerra, né, que não era exatamente uma guerra de trocação de bombas e assim por diante, mas era uma guerra muito econômica em que União Soviética e Estados Unidos estavam batalhando para ver quem que seria a principal nação no mundo. E todos eles a um apertar de um botão para soltar várias bombas nucleares e acabar com o mundo inteiro. Então, olha que loucura isso tudo. Imagina você ter vivido de 1947 a 1991, não sabendo se naquele dia alguém ia apertar um botão, ia soltar uma bomba atômica onde você mora e ia acabar o planeta Terra. Mas sim, as pessoas passaram por isso, o mundo se desenvolveu, as coisas continuaram a evoluir, até o momento que a guerra deixa de existir e a gente entra num novo ciclo. Boa, exatamente. Toda crise e guerra é um start para uma nova evolução. Essa é a dinâmica que acontece sempre, porque o mercado e a vida é cíclica, beleza? Cara, eu até tenho uma história muito engraçada na época da Guerra Fria, né? Não na época da Guerra Fria, mas quando eu estava estudando sobre a época da Guerra Fria, lá na escola, acho que foi na aula de geografia ou de história, e o professor estava explicando sobre Guerra Fria, eu não estava prestando muita atenção na aula naquele momento. Admito isso. Professor, inclusive, se você estiver assistindo aqui a aula, desculpa, eu estou fazendo esse depoimento agora ao vivo aqui. E eu lembro que a professora deu aula, explicou sobre a Guerra Fria e tal, beleza, e chegou a época da prova. E aí na prova tinha lá uma pergunta, explique o que foi a Guerra Fria. Bom, eu não lembro de ter prestado atenção na aula exatamente, e aí a única coisa que eu lembro daquela aula, daquele momento, foi que a professora estava explicando que na Guerra Fria foi uma das curiosidades, foi onde nasceu o micro-ondas. E aí, cara, era a única coisa que eu lembrava da aula. Então eu fui lá na prova e escrevi: caramba, a época da Guerra Fria foi o momento em que foi criado o micro-ondas, inventado o micro-ondas. E aí eu, obviamente, zerei a questão, né? Em algum momento eu estava certo, porque foi naquela época, mas eu zerei a questão. Então,
Aconteceu, professora, desculpa, tá, se você estiver assistindo, admito, passei da matéria, não me coloca mais de reprovação. Mas foi isso, passada a Guerra Fria, se a gente fala de Brasil, cara, a gente fala de hiperinflação na década de 80 e 90, a gente fala de apagão, crise energética lá na época dos anos 2000, talvez você deve lembrar do racionamento de energia, que a galera desligou freezer, aquela coisa toda, porque consumia, trocou as lâmpadas, né, era aquela lâmpada quente que gerava muito calor, colocou lâmpada chamada fria, aquela lâmpada mais branca. Então, imagina aquele caos todo, aquela pegada muito doida de crise energética acontecendo em 2001. Depois a gente passou por época de inflação super alta, crises econômicas em 2014, 2015, 2016, crise fiscal, crise política, impeachment da Dilma, pandemia de 2020. Caramba, inflação 2021, inflação 2022. Cara, olha quanta coisa que eu tô listando aqui recente, que você deve lembrar, coisas essas que de verdade foram extremamente impactantes e que gerou muita incerteza. E se por algum motivo o investidor naquele momento tivesse ficado estagnado, tivesse ficado congelado, ele perdeu janelas excelentes de oportunidade para fazer investimentos bons e crescer o seu patrimônio, tá bom? Então, fica ligado aqui, fica presta bastante atenção sobre essa questão dos aportes, porque eles são extremamente importantes, beleza? São extremamente importantes para você conseguir continuar evoluindo e crescendo o seu patrimônio e fazendo investimentos, tá? Lembra aí, pensa o seguinte, nesses momentos difíceis, e eu sei que eles são difíceis, eu passei por alguns desses que eu listei, assim como você, mas nesses momentos extremamente difíceis, você precisa, se quiser ganhar dinheiro de fato e fazer investimentos melhores, você precisa manter a tranquilidade e ser racional. E isso não é fácil, isso é extremamente difícil, tá bom? Porque só dessa forma você vai conseguir aproveitar as boas oportunidades. É aquela história, né? Quando que você prefere comprar fazer, por exemplo, trocar ali, comprar uma roupa nova, quando você prefere fazer algum tipo de uma compra num shopping center? Em dezembro, antes do Natal, quando tem um monte de gente indo para o shopping comprar presente para a família inteira, ou em janeiro, quando não tem ninguém fazendo compra, porque está todo mundo, né, separando dinheiro para fazer pagamento de imposto, comprar material escolar. Aonde você acha que você vai encontrar as melhores oportunidades de comprar os melhores produtos com preços mais baixos e com mais promoções? Definitivamente é em janeiro e não em dezembro, né? Então, quando a gente transporta isso para o mundo dos investimentos, você vai definitivamente encontrar melhores opções de investimento, você vai encontrar melhores ativos e aumentar a probabilidade de você ganhar dinheiro nos momentos de mais instabilidade de crise, e não nos momentos de euforia em que todas as pessoas estão super animadas com o mercado, porque nesse momento está todo mundo comprando, o preço dos ativos começa a disparar demais, a margem de segurança do seu investimento começa a ficar muito pequena, e é aí exatamente aí que a chance de perder dinheiro ou ainda de ver seus ativos, né, suas ações se desvalorizarem aumenta. Tá bom? É claro que você precisa correr risco. Tem até uma frase muito famosa do Jorge Paulo Lemann, um dos maiores investidores aí do brasileiros, né? Uma das pessoas mais ricas também, inclusive do Brasil. E ele diz que não correr risco é o maior risco que existe. E é muito verdade isso. Se você ficar lá nos seus investimentos, colocando seu dinheiro só em investimentos de baixíssimo risco, tipo uma poupança da vida, algum CDB que renda só 100% do CDI, você não vai conseguir alavancar seu patrimônio, você não vai conseguir colocar o seu dinheiro para trabalhar a seu favor de fato. Esse é o maior risco que existe. Eu fiquei alguns anos investindo nesses tipos de investimentos ruins, de baixíssimo risco, que não me davam retorno nenhum. Eu fiquei grande parte do meu início, da minha jornada de investidor ali, deixando meu dinheiro ou na poupança, ou em investimentos de renda fixa de baixo retorno, ou ainda numa previdência privada que eu fiz. Uma previdência privada que, na época, na maior parte do tempo que aquele meu investimento foi feito, né, e estava lá alocado, rendia menos do que a própria poupança. Justamente porque essas opções de investimentos em que meu dinheiro estava colocado eram opções de baixíssimo risco e, por consequência, baixíssimo retorno. Eu não tive ganho nenhum sobre isso. Então a gente precisa sim, pelo menos com parte dos nossos investimentos, correr mais risco se a gente quiser ter resultados melhores, tá bom? Se você, agora presta atenção, tá? Porque você precisa saber qual risco entrar e conseguir avaliar qual é o nível de controle que você vai ter sobre aquele risco. Eu não estou te falando para entrar loucamente em uma coisa que você não conhece e correr um monte de risco. Não é isso que eu estou te dizendo. O risco precisa ser controlado, tá bom? Se você vai para a bolsa de valores sem conhecimento nenhum, aí definitivamente você vai correr um baita de um risco, porque você não vai saber o que você está fazendo, tá bom? Então, cara, não seja ganancioso.
As pessoas que são gananciosas no mundo dos investimentos, elas aprendem muito rápido e de forma muito dolorida que esse perfil de pessoas não vai funcionar. Essa é a galera que de fato vai se lascar na bolsa de valores e vai sair falando por aí que bolsa de valores é um investimento muito ruim, que não funciona, porque a pessoa foi gananciosa, não tinha o menor nível de conhecimento, não estudou, não se aprofundou, fez investimentos ruins, normalmente investimentos baseado em dicas de amigos ou de alguma notícia na internet, e a pessoa depois perde dinheiro e perde a grande oportunidade de conseguir alavancar seu patrimônio, tá bom? O mercado de investimentos ele antecipa demais as coisas e muito. Então, se você ficar esperando a economia melhorar para começar a investir em ações, você vai acabar pagando muito caro por elas. O preço vai subir muito antes da velocidade, né, da perspicácia e da velocidade que você vai ter de conseguir fazer a compra de fato. Então, não fica aí perdendo tempo tentando acertar o melhor momento para comprar, o melhor momento para vender, o melhor de todos. Você não vai conseguir acertar o melhor de todos. Avalie. Neste momento é um bom momento para comprar? Se for um bom momento, beleza, procure os melhores ativos nos melhores preços e invista. Faça os seus aportes. Ah, Lucas, mas amanhã a bolsa caiu um pouquinho mais. Olha só. Tá bom, caiu um pouquinho mais, paciência. Não são esses centavos de diferença que vai te fazer menos rico ou mais rico no futuro. Não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é você conseguir, nos momentos de mais instabilidade, no momento em que os preços estão mais descontados, fazer os seus maiores aportes. Fechado? Nesse momento, para você ter uma ideia, de acordo com o indicador histórico preço-lucro do Ibovespa, nós estamos com a bolsa de valores sendo negociada ao preço mais baixo dos últimos 20 anos. 20 anos. Então, sim, tá cheio de oportunidade na bolsa de valores. Fica ligado, estude, investigue bem quais são os melhores ativos, aquelas boas empresas que estão colocadas no mesmo saco daquelas empresas ruins, que estão sendo negociadas num preço extremamente descontado, e aproveite para colocar esses investimentos na sua carteira. Tá bom? É isso que vai te fazer alavancar e crescer seu patrimônio muito rápido. Eu quero te dar algumas dicas importantes agora para você de fato conseguir no final dessa live aqui de hoje extrair os principais pontos que você precisa ter de clareza. Primeiro, o melhor jeito de você conseguir fazer esses aportes, né, que eu já te convenci de que fazer os seus aportes rigorosamente todos os meses é extremamente importante. O melhor jeito de você fazer isso é você aproveitar quando o mercado está em crise. Quando o mercado está indo mal, quando há uma instabilidade grande, esse é o melhor momento para você fazer os seus maiores aportes. Eu sei, vai dar frio na barriga, eu também tenho. Mas de verdade, quando a gente olhou para todos esses montes de momentos históricos que eu te falei, que a gente falou na live de hoje, você viu que aquelas pessoas que naquele momento de crise tivessem feito bons investimentos, elas depois surfaram uma onda excelente por muito tempo, que foi a onda aí da retomada da economia. Então, momentos de incerteza, momentos de insegurança são os melhores momentos para a gente fazer os nossos melhores e maiores aportes. Beleza? E quando o mercado estiver indo bem, é o momento para você continuar fazendo seus aportes todos os meses, mas fazer aportes talvez menores ou ser muito mais criterioso na hora de fazer esses aportes. Enquanto isso, você vai fazendo o seu chamado caixa de oportunidade. Aquele dinheiro que você vai separando em algum investimento de baixo risco, de muita liquidez, para quando chegar um novo momento de crise, um novo momento de instabilidade, você ter um capital bacana para você aportar nesses bons ativos que vão ser descontados, que vão ser negociados a preços muito baixos. Isso acontece com frequência, tá? A gente teve crise dos caminhoneiros, foi uma crise que durou um mês mais ou menos, vai, entre desde o início, paralisação, retomada. A bolsa de valores caiu pra caramba naquele um mês. E depois ela se recuperou mais rápido ainda. Então, existem crises ao longo do tempo que são crises extremamente pontuais e passageiras. Já outras são mais estruturais, e aí vão demorar um pouquinho mais de tempo para recuperar. Mas em todas elas, eu tenho uma certeza que as coisas vão se recuperar. Mais cedo ou mais tarde, a economia volta a crescer de novo. Isso é o que acontece, a gente já viu isso acontecer em diversas vezes no histórico, tá bom? Ao longo do tempo. Então isso vai acontecer de novo. Agora, não faça igual, definitivamente, as pessoas chamadas aí engenheiros de obra pronta, que é aquela galera que olha para o passado e fala: "Ai, naquela época era fácil ter acertado e feito os aportes. Eu quero ver mesmo você conseguir fazer esses aportes, acertar e fazer agora". Esse é o famoso engenheiro de obra pronta. É o cara que sempre olha para o histórico e ele fala: "Ah, eu sabia que isso acontecia". Aí você pergunta: "E aí, você fez?". A pessoa fala: "Não, não fiz".
Ah, não fiz. E aí naquele momento agora a pessoa fala: "Não, é muito perigoso investir, não faça isso agora". Esse engenheiro de obra pronta é uma das pessoas mais perigosas aí para o próprio patrimônio que pode ter. Então não seja um engenheiro de obra pronta, tá bom? Não fique fazendo o que todos estão fazendo. É o chamado efeito manada. Pô, você prefere ir num restaurante super bacana no horário de pico, você sabe que é um restaurante super bom, mas você prefere ir no horário de pico e ficar na fila esperando para comer, para ter uma mesa, para você poder conseguir sentar e comer, ou você prefere ir naquele mesmo restaurante, naquele mesmo horário, né, naquele mesmo restaurante super bom, só que num horário que não é horário de pico, em que você vai chegar naquele restaurante top e você vai escolher inclusive a mesa que você vai sentar, a sua comida vai chegar muito mais cedo. Então, o que que você prefere? Seguir a galera ou fazer diferente da galera? Cara, eu tenho feito diferente da galera e te digo que o resultado costuma ser bem acima da média do que o resto das pessoas. Se você fizer igual todo mundo, o seu resultado vai ser igual a todo mundo. E cá entre nós aqui, a maioria das pessoas que investe não consegue bons resultados ao longo do tempo. Justamente porque elas ficam correndo atrás do rabo, fazendo o que todo mundo faz, na hora que todo mundo faz. Beleza? Então, até amanhã. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até amanhã.